linda. Que imagem. Igor Dorileu. Uma pena que é o Dorileu. Dentro do gramado de São Januário, onde o Nenê vai cravar um de falta amanhã se jogar, né? Será que vai Nenê? Será que vai Alex Teixeira ali na meiuca? Igor Dorileu, boa tarde. Traga as informações do Vascão pra gente. Boa tarde para você, GV. Boa tarde, Carlinhos, Flávio, para todo mundo que acompanha os Donos da Bola. Tem essa dúvida no time. O Vasco, que amanhã tem mais uma decisão pela frente, recebe o Criciúma aqui em São Januário e, se vencer, dá um passo gigante rumo ao acesso, podendo ganhar 2 posições, pulando para a vice-liderança. Poderia também abrir até 6 pontos para o 5º colocado, então encaminharia esse acesso aí, restando 2 rodadas para o fim da Série B, depois desse confronto contra o Criciúma. E mais uma vez, essas arquibancadas aqui vão estar lotadas. Ingressos esgotados, mais de 20 mil pessoas são esperadas aqui amanhã para empurrar a equipe, a torcida do Vasco, que tem dado um show durante toda a competição. E o Vasco conta justamente com o fator casa para poder somar mais 3 pontos. É o único time que não perdeu como mandante na Série B. Ao todo são 11 vitórias e 6 empates. E ainda por cima tem o melhor desempenho atuando em casa desde o início da era dos pontos corridos em 2003, levando em conta as 2 divisões. Bom, falando agora sim sobre o time, o técnico Jorginho vai ter um desfalque importante. O artilheiro da equipe na Série B, o Raniel, que foi expulso na última partida contra o Sport, depois de toda aquela confusão que gerou uma polêmica. Inclusive, o Raniel pode não entrar mais em campo na competição, já que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pode dar um gancho de até 6 partidas para o atacante do Vasco. Bom, notícia boa, o Léo Matos retorna de suspensão, então deve voltar a começar jogando na lateral esquerda. E no meio-campo, uma dúvida, como você adiantou. Não se sabe se o Jorginho vai manter o Nenê ou se ele vai começar com o Alex Teixeira no setor de criação. Fica essa dúvida, então, para o confronto de amanhã. Bom, um momento de muita pressão no Vasco, um momento de reta decisiva e um time que tem muitos garotos, né? O Marlon Gomes, o Egnaldo e talvez o principal deles, o volante André, de 18 anos. E ele falou justamente sobre essa reta final decisiva e tendo que lidar com tanta pressão, mesmo tão jovem. Vamos ouvir. Eu acho que a gente é bem tranquilo quanto a isso, porque temos a ajuda dos mais experientes também, de todas as áreas do clube. Eles sempre estão conosco, passando confiança, passando tranquilidade também. E nós jovens também que subimos da base, desde a base a gente já está acostumado com pressão. Por exemplo, eu tô desde os meus 6 anos aqui, desde os meus 6 anos já jogo clássico, então já sei da importância que é vencer e da responsabilidade que eu tenho também de vestir essa camisa tão pesada. Esse é o Andrei. Bom, falando um pouco sobre o adversário, o Criciúma está 4 pontos atrás do Vasco, ainda sonha com o acesso e nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias. Então, GV, a promessa é de jogão. Os 2 times vão precisar somar 3 pontos para se aproximar do objetivo do acesso para a Série A. Muito obrigado, Igor Dorileu. Dorileu, aproveitando que hoje é sexta-feira, o senhor tem planos para o final de semana? Quer compartilhar com a gente? Final de semana vai ser light, tranquilo. Acompanhar os jogos importantes que a gente tem. Rapaz, obrigado, Igor Dorileu. Obrigado pelas informações e pela mentira que você me conta. Ó, ele... Flávio Amêndola, Thiago, que postou uma foto ontem no Instagram dele com short aqui. Short aqui na virola, aqui ó, na virola. E Tati é mais tranquila, esses moleques tudo... Nem a gente vai descansar e vai nos stories dele, é Fundição Progresso, é não sei o quê, é festa não sei onde... Tira essa cara feia dele daqui. Obrigado, Dorinha. Beijo, irmão. Muita informação sobre o Vasco, mais uma vez, sempre brilhante, Igor Dorileu. Carlos Alberto, muita coisa foi falada, mas que... Quase que eu tropeço sozinho. Eu tô vendo. Calma aí, irmão. Deu uma bambeada aí. Calma. Pega ele, vovó. Pega, vovó. Vai. Olha aqui. O que eu quero saber é o seguinte. O ataque ele não vai mexer. Marlon, Egnaldo e Figueiredo. Tá dando certo. Isso tá dando certo. Que ali atrás, ou é Nenê ou é Alex Teixeira. O que o senhor faria? Toma essa bomba aí. Não acho bomba, não. Eu acho que pelo Vasco jogar em casa, né? Eu acho que dá pra começar com o Nenê.
e depois você ter um fôlego novo e impor o Alex Teixeira. E eu acredito que o Vasco vencendo, ele já tira o Criciúma e aí dá um passo enorme pro acesso. Amanhã, a gente tá falando isso aqui há quanto tempo, né, do Vasco? É outra final, é outra final, é outra final. Mas, Amêndola, amanhã eu acho que tá mais com essa cara, porque assim, se o Vasco vencer o Criciúma, já mata o Criciúma e pra ficar fora só um desastre. Sem dúvida. Mas essa questão da final é engraçado. Esse jogo aí, pra mim, foi uma das primeiras finais grandiosas que o Vasco teve. Porque se o Vasco não ganha esse jogo do Operário, hoje seria uma situação completamente diferente. Esse jogo contra o Criciúma, pra mim, ele é importantíssimo pelo fato dessa rodada a gente vai ter muito confronto direto. Se a gente pegar a tabela, vai ser do 4º ao 9º colocado, eles vão jogar entre si. Do 4º ao 9º colocado. Ou seja, é a única vaga que, pra mim, ainda está em disputa, que é a do Vasco, a de 4º colocado, com praticamente todos os outros postulantes a essa vaga. Então, assim, se o Vasco vence o Criciúma, automaticamente, no meu ponto de vista, o Criciúma está fora. E aí você tem que começar a olhar para os outros jogos. Vamos ter Londrina Sport, lá no Estádio do Café, e vamos ter Ituano e Sampaio Corrêa. Então, assim, se o Sport não pontuar, ou se perder pontos, e vamos colocar aí um empate, Ituano e Sampaio, ou até mesmo uma vitória do Ituano, e o Vasco ganhando, o Vasco vai abrir pelo menos mais um ponto do 5º colocado. E aí vão faltar só 2 rodadas. Então, esse jogo para o Vasco é extremamente importante, até porque depois ele joga de novo em São Januário contra o Sampaio Corrêa, podendo ser o jogo do acesso. Então, é bem importante. Vou pedir para o André botar na tela aqui para a gente a tabela, que eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Perfeito. Aí vai dar para a gente ter a noção. Peraí. Agora joga Londrina, que é o 9º colocado. Tá ali embaixo. Isso, contra o Sport. Contra o Sport. No Estádio do Café. Tá, 53. Beleza. Isso. Londrina tá morto já, né? Tá. Mas vai tirar ponto do Sport. Vai tirar. Você acha? Absoluta certeza. Londrina não tá querendo. Londrina mas o Sport não ganha fora de casa. Eu não sei, ganha fora de casa. Beleza. Aí o outro jogo. Ituano, 8º, contra o Sampaio Corrêa, 6º. Cara, então bolou todo mundo ali. E o Criciúma contra o Vasco contra o Criciúma. E o Vasco, só que na próxima rodada o Vasco ainda pega alguém do bolo, que é o Sampaio. Justamente. Então, num cenário, pro torcedor do Vasco entender o drama. Se o Vasco não vencer. Exemplo que o Vasco empate dentro de casa. Beleza. Sim. E o Sampaio vença. O Sampaio vai a 55, o Vasco com 57. Isso. Uma vitória simples do Sampaio em São Januário, que não é fácil pro Sampaio, acho que o Vasco ganha. O Vasco já sai e vai para a última rodada contra o Ituano. Isso. Mas também que já pode chegar morto aqui. Para mim já tá morto. Para mim o Ituano não chega mais. É um feeling que eu tenho. Eu também acho. Só se o Vasco não ganhar o Criciúma. Porque se o Ituano ganha o Sampaio, vai 54. Se o Vasco não ganha o Criciúma... ganhar do Criciúma, a fatura tá liquidada. Ih, Carlinhos, mas para pensar isso aí. Não, se o Vasco ganha, vai a 54. E o Vasco perde e fica com 56. A última rodada ainda tem mais uma? Sim, mas o Vasco ganhando do Criciúma vai a 59. Se o Vasco ganhar do Criciúma... Não, o Vasco vencendo vai. Facilita, assim. Aí vai a 99% de chance de subir. É aquela coisa que a gente vem falando aqui há algum tempo. O bom é que nesse momento o Vasco só depende das suas forças. É isso. Então ele não precisa ficar se preocupando nem dependendo com o adversário. Quando você chega numa fase que você está dependendo do adversário, porque alguma coisa você deixou de fazer. Um fato importante. O Sampaio Corrêa, que vai jogar amanhã no mesmo horário, 4h30 contra o Ituano lá em Itu, tem uma das piores campanhas fora de casa. Se eu não me engano, se ganhou, ganhou uma, no máximo. Então, já é um bom sinal para a torcida do Vasco. E o Sport jogando fora de casa também tem muita dificuldade. Então, esse é o momento do Vasco, que é o 4º colocado, o único entre o 4º e o 6º que joga em casa. Se o Vasco faz valer o fator São Januário, o Vasco vai a 59. E no meu ponto de vista, a lógica é Sampaio e o Sport perderem pontos. No meu ponto de vista. Sabe o que é complicado, cara? A gente está pensando aqui, cara, nós estamos falando do Vasco. Talvez o maior de todos aqui da Série B. O Grêmio, o Cruzeiro tem títulos e tal, o Bahia não conta nessa briga com o Vasco. Mas talvez, sem dúvida, de maior torcida da Série B. Cara, a gente fazendo conta de padaria para ver se o Vasco entra na 4ª posição de uma Série B. Que esse seja o último ano, Carlinhos, que o Vasco passa por isso, cara. Fazendo conta de padaria aqui, sabe? Vai 2-0 no chão, bota o lápis aqui atrás, para ver se o Vasco entra na 4ª vaga. O Vasco é muito maior do que isso, cara. Porque o Vasco não pode, nos últimos anos, estar jogando a quinta Série B e, assim, sem ser postulante ao título, né? Que a gente só conseguiu isso em 2009, onde foi uma campanha que o Vasco acabou sobrando. Mas os outros anos é sempre nessa expectativa de 4º, e isso gera muito sofrimento. E se o Vasco não sobe, é um desastre muito grande, principalmente financeiramente. Bom, boa sorte pro Vascão, estamos aqui na expectativa. Você sabe que segunda-feira
Ninguém vai dar mais créditos e cobertura. Pode dar palpite?